Pastor Juarez é o pastor que o pastor Denilson convidou para poder ser o nosso pastor nesta noite e trazer a palavra do Senhor. Então eu vou ler a leitura bíblica, ele vai se apresentar depois, então, e até a esposa que está acompanhando. Vamos ler a leitura bíblica que encontra-se em Colossenses 2, de 6 a 10. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé que foram ensinados, transbordando de gratidão. Congregação. Todos juntos. Pois em Cristo habite corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Então, nós pulamos essa passagem bíblica, e então eu estou passando agora esse momento ao pastor para nos trazer a palavra. Deus abençoe, pastor. Graça e paz, meus irmãos. Som. Só um pouquinho. Som. Todos me ouviram? Graça e paz para os irmãos. Então é isso. Irmãos, é uma alegria muito grande estar aqui na igreja pregando a palavra de Deus e revendo alguns rostinhos que eu já consegui gravar. Talvez alguém não esteja me conhecendo, porque eu resolvi assumir os meus grisalhos, então agora está aparecendo um pouco mais aí, branco. Quero mandar um abraço para você aí que está na internet, que escolheu fazer parte do canal para participar do culto. Você poderia estar em qualquer outro canal, mas aceitou participar do culto da Igreja Batista em Água Branca, e é uma alegria muito grande. Eu trago um abraço da igreja onde eu estou, vai fazer 9 anos, como pastor de família. Aquela igreja tem sido uma bênção na minha vida. Aquela igreja tem sido uma bênção na minha vida, e é claro, eu tenho procurado ser uma bênção na vida deles. Eu estou bem acompanhado, como sempre tive, há 42 anos, eu estou acompanhado, há 36 casados, pela Valéria, a minha esposa, e se 50% da igreja disser que lembra dela, ela não fica de pé. Mas se 50% da igreja dizer eu não me lembro da Valéria, aí a Valéria fica de pé, para vocês conhecerem melhor. Quem aqui conhece a Valéria, levanta a mãozinha. Valéria, por favor, de pé. Quem sabe ano que vem? Essa é a Valéria, a pessoa que tem me acompanhado, a pessoa que tem esquentado os meus pés, tem sido minha amiga, minha companheira, alguém que tem dividido comigo o ministério. Ministério de família não se faz sozinho, mas fazemos acompanhado, e eu estou muito bem acompanhado, como falei, com alguém que tem uma sensibilidade muito grande. Mas eu não estou aqui só para falar da Valéria, eu estou aqui para falar da palavra de Deus. E eu não sei se você conhece a palavra de Deus, você que está aí do outro lado, mas se não conhece, vai ser apresentado para você uma porção da palavra de Deus. Mas antes eu queria que a igreja se colocasse de pé, e nós vamos, nesse momento, ler a palavra de Deus. Depois os irmãos vão ficar sentados um tempo, não é isso? Então dá para se colocar de pé, e o primeiro texto que nós iremos ler é 2 Crônicas, capítulo 31, versículo 20 e 21. 2 Crônicas, capítulo 31, 20 e 21. Diz assim a palavra de Deus: E assim fez Ezequias em todo o Judá, e fez o que era bom e reto, e verdadeiro perante o Senhor Deus, seu Deus,
e em toda a obra que começou no serviço da casa de Deus, e na lei e nos mandamentos, para buscar o seu Deus com todo o seu coração, o fez e prosperou. É só até aí. Essa é a palavra de Deus. Fecha aí os seus olhos. Vamos conversar com Deus. Quando fechamos os nossos olhos, nos concentramos melhor no que estamos falando, no que estamos pensando. É só por isso que nós fechamos os nossos olhos, para nos concentrar. Porque quando nós estamos com os nossos olhos abertos, nós olhamos tudo. Olhamos televisão, ar-condicionado, som, e quando nós fechamos os nossos olhos, nós pensamos no trono do Pai nessa hora. Senhor, na Tua presença, nos encontramos nessa hora, está diante de nós o Seu povo, Senhor Deus. O povo que o Senhor escolheu. Está diante de nós pessoas do outro lado da tela, Senhor Deus, ou no celular, ou no notebook, ou na televisão, mas estão para ouvir a Sua voz, Senhor Deus. E eu quero te pedir, em nome de Jesus, que o Senhor possa falar a esses corações que estão sedentos de ouvir a Sua voz. Que novamente o Senhor possa continuar falando ao meu coração, para que através, Senhor Deus, do que o Senhor falar ao meu coração, eu possa transmitir a esse povo, Senhor Deus, mas possa chegar audível, Senhor Deus, que é a Sua voz que eles estão ouvindo. Fica conosco, abençoe as nossas vidas, mas antes eu quero te fazer também um pedido, Senhor Deus, que nenhuma outra voz contrária à Sua palavra seja ouvida nesse lugar, mas que apenas, Senhor Deus, a Sua voz, a Sua palavra, seja ouvida nesse lugar. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar, você que está em casa pode ficar à vontade, e nós queremos falar sobre vencendo as lutas com o Senhor. 2023 começando, e alguém trouxe algumas lutas de 2022 para tentar resolver em 2023. Eu tenho certeza que tem pessoas aqui que trouxeram lutas, dificuldades de 2022 para 2023. Eu trouxe algumas coisas que preciso resolver, que não consegui resolver em 2022. Mas eu tenho fé em Deus que 2023 eu irei resolver. Nós lemos aqui a história de um homem conhecidíssimo, de um rei conhecidíssimo, um rei chamado Ezequias. Eu acho que todos conhecem a história de Ezequias. O rei Ezequias foi um dos mais notáveis reis de Judá. O rei Ezequias governou por 29 anos, entre aproximadamente 715 e 686 a.C. Sua história foi conhecida na Bíblia, não apenas por causa do seu reinado, mas também pela forma como sua vida foi prolongada milagrosamente pelo Senhor após uma grave doença. E eu tenho certeza que quando falei nisso, todos lembraram do rei Ezequias. Foi aquele homem que ficou doente, teve uma grave doença nos seus pés, e o Senhor usou um profeta para dizer a ele que precisava preparar a sua casa, porque ele iria ir para o céu. Mas o texto vai dizer que esse rei vira, e creio, para a parede, estava na cama, e ali ele derrama o seu coração perante o Senhor, e ele começa a sua oração dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim. Quantas coisas eu fiz na sua casa, quantos atos eu fiz no seu reino, quantas coisas eu fiz pelo povo. E ele pede a Deus que Deus acrescentasse mais uns anos em sua vida. E o texto bíblico vai dizer que o Senhor acrescenta mais quantos anos à vida de Ezequias? 15 anos, irmãos. 15 anos para quem é novinho não é nada, irmãos. Mas se for perguntar 15 anos para quem tem 60, 55, 58, 70, 15 anos é uma grande bênção, irmãos. 15 anos é 15 anos. Nós passamos 2022 aí, e os irmãos viram que luta, que dificuldade, que sufoco para esse ano acabar. Tinha hora que tinha pessoas que diziam assim: meu Deus, 2022 não termina. E a gente está falando apenas de um ano. Ezequias ganhou 15 de brinde,
porque a hora dele já estava marcada, mas quando ele orou, Deus disse: eu vou te acrescentar à sua vida mais 15 anos. 15 anos é muita coisa. Então, Ezequias também é reconhecido por esses 15 anos que ele pediu a Deus. O nome Ezequias significa Yahvé é minha força. Ele era filho de Acais, seu predecessor no trono de Judá. O rei Ezequias também foi contemporâneo do profeta Isaías. 3 relatos bíblicos no Antigo Testamento contam a história de Ezequias, lá em 2 Reis 18:20, 2 Crônicas 29:32, Isaías 36:39. Ele é citado brevemente no Novo Testamento, na genealogia de Jesus, lá em Mateus capítulo 1, versículo 9 e 10. Ele lutou para eliminar a idolatria dentre o povo, também reabriu e purificou o templo em Jerusalém, tratou de fazer com que a verdadeira adoração ao Senhor fosse restabelecida durante seu reinado. A celebração da Páscoa foi a maior desde o tempo de Salomão, quando o reino ainda estava unificado. Inclusive, muitos israelitas se envolveram na celebração da Páscoa em Jerusalém. No aspecto militar, Ezequias também foi um rei muito bem sucedido. Ele fortificou Jerusalém, fez uma grande obra de engenharia para garantir o abastecimento de água na cidade, pelo que se tornou o tanque de Siloé, mesmo em tempos de crise. Esse é o rei Ezequias. Um rei que fez várias coisas em Judá, na presença do Senhor. Quando Senaqueribe concentrou suas forças a pressionar Judá, Ezequias contou com a ajuda do Senhor para resistir. Inclusive, quando Ezequias recebeu o ultimato do rei assírio, prontamente ele recorreu a Deus, confiante que ele salvaria seu povo. E a resposta do Senhor vem indicando que os assírios tão logo retornariam pelo mesmo caminho que vieram, de forma milagrosa. O numeroso exército assírio foi destruído e o rei Senaqueribe nunca mais ameaçou o rei Ezequias no seu reino. Vamos à segunda leitura da palavra, que se encontra lá em 2 Crônicas, capítulo 32, versículo de 1 a 8. Interessante a história do rei Ezequias. Ezequias, ele estava vivendo um período bom do seu reinado. Acabamos de ler lá em 2 Crônicas, capítulo 31, 20 e 21. Mas sabe, irmãos, nem sempre, quando estamos vivendo dias maravilhosos, eles podem permanecer. As dificuldades chegam. E o título desse sermão é Vencendo as Lutas com o Senhor. E com o rei Ezequias não foi diferente. Esse texto vai mostrar isso. 2 Crônicas, capítulo 32, a partir do versículo 1, olha o que diz. 2 Crônicas 32, a partir do versículo 1. Depois dessas coisas que nós lemos há pouco, acima, da bonança, das coisas tudo no lugar, depois dessas coisas e dessa fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, e entrou em Judá. E acampou-se contra as cidades fortes e intentou separá-las para si. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que seu rosto era de guerra contra Jerusalém, teve conselho com os seus príncipes, os seus varões, para que tapassem as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim, muito povo se ajuntou e tapou todas as fontes, como também o ribeiro que se estendia pelo meio da terra, e disseram, porque viriam os reis da Síria e achariam tantas águas aqui. E ele se fortificou e edificou todo o muro quebrado até as torres e levantou o outro muro para fora. E fortificou a Milo na cidade de Davi e fez armas e escudos
em abundância, e pôs oficiais de guerra sobre o povo, e ajuntou-os a si na praça da porta da cidade, e falou-lhes ao coração, dizendo: esforçai-vos, tende bom ânimo, não temas, nem vos espanteis, por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco que com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus. Essa é a palavra de Deus. Amém, irmãos? Esse último nós vamos ler daqui a pouco. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. O rei faz o ajuntamento, conversa com seus oficiais, e ali ele diz da dificuldade. E pelas providências, nós podemos ver que nós podemos ver que ele realmente era um rei de guerra, Ezequias. Porque o que acontece? Ele prepara todo o cenário, ele prepara tudo para que a situação não piorasse. Mas uma coisa me chama a atenção nesse texto. O texto vai dizer que ele manda reparar os muros. E sabe, irmãos, quando eu li esse texto, eu lembrei de um ditado que diz que muitas vezes poderíamos ter tomado providências antes, mas às vezes esperamos as coisas acontecerem para tomarmos providência. E aí tem um ditado conhecido aí, eu acredito que alguém da igreja deve conhecer, que depois da casa é que resolvemos colocar tranca. E isso aconteceu lá com Ezequias. Ele, depois da situação, ele resolve colocar a tranca. Quando Senaqueribe concentrou suas forças a pressionar Judá, Ezequias contou com a ajuda do Senhor para resistir. Inclusive, quando Ezequias recebeu um ultimato do rei assírio, prontamente ele recorreu a Deus, confiante que ele salvaria o seu povo. Sabe, irmãos, há às vezes ultimato, há às vezes coisas que chegam para cada um de nós, coisas que são faladas pelas pessoas que derretem o nosso coração. E aquele povo, sabendo o tamanho do exército assírio, que era um exército mau, um exército que pegava os seus inimigos, enfiava a lança de baixo até em cima e pendurava para servir de muro e para que os urubus comessem aquela carne, sem que fossem retirados dali. Esse povo, conhecendo a história do rei Senaqueribe, devem ter ficado realmente trêmulos, nervosos. E comparando o exército da Assíria com o exército de Judá, acho que nem podemos comparar, né, pastor, né, irmão Dalto? O exército de Judá e o exército do rei da Síria. Não tem nem comparação. Eram muitos soldados e aquele povo realmente ficou amedrontado. E nós vamos ver que Ezequias recorre ao Senhor. Sabe, irmãos, quando acontecem determinadas dificuldades e você fica assim meio que esmorecido? Você que se encontra aí na sua casa, onde você estiver, às vezes acontecem determinadas situações na sua vida e você fica como se estivesse desmontado. Mas eu quero dizer para você que quando o Senhor entra na sua vida, quando você entrega a administração da sua vida nas mãos do Senhor, com certeza a vitória é certa, irmãos. E outra coisa, e eu aprendi isso na minha vida, quando o Senhor está com você, quando você está com o Senhor, até quem é contra você passa a ficar a favor. Porque Deus pode todas as coisas. O nosso Deus, Ele muda os corações. A resposta do Senhor vem indicando que os assírios tão logo retornaria pelo mesmo caminho que vieram, de forma milagrosa. O numeroso exército assírio foi destruído e o rei Senaqueribe nunca mais ameaçou o rei Ezequias e seu reino.
E aí pus uma pergunta aqui para cada um de nós: como lutar com a ajuda de Deus? Como você tem lutado na sua vida? Você tem lutado sozinho? Ou você tem entregado as suas lutas nas mãos de Deus? Nós devemos refletir sobre essa história, a história de Ezequias, e aprender como enfrentar os problemas com a ajuda de Deus. Sabe, irmãos, às vezes nós esquecemos de Deus e queremos lutar sozinho. Como é que eu vejo pessoas assim, que às vezes esquecem de Deus e querem lutar sozinho, achando que tem força, achando que pode. A grande realidade, irmão, nós não podemos nada se o Senhor não estiver conosco. Nós não temos força. Se você acha que você tem força, o Senhor que tem força, o Senhor pode te dar força, a você e a mim. A primeira coisa que Ezequias põe em prática é a fidelidade. Ser fiel. Quer vencer as lutas esse ano de 2023? Seja fiel ao Senhor. Precisamos ser fiel a Deus. Lá em 2 Crônicas, acabamos de ler, mas nós vamos ler novamente, capítulo 31, versículo 20 e 21. E assim fez Ezequias em todo o Judá, e fez o que era bom e reto e verdadeiro perante o Senhor seu Deus, e toda a obra que começou no serviço da casa de Deus e na lei dos mandamentos para buscar a seu Deus, ele fez de todo o seu coração, e o texto vai dizer que ele prosperou. Então esse é um dos segredos da vitória, fazer de todo o coração. Às vezes nós fazemos as coisas para o Senhor, e vou usar um termo aqui, triste, mas verdadeiro, fazemos as coisas para o Senhor, alguns vão dizer a meia boca. Tá bom. E alguns se justificam perante o Senhor por não fazer tão bem, e dizem assim: o Senhor conhece as minhas limitações. E fazem de qualquer maneira. Como Ezequias, devemos ser fiel ao Senhor em todo o tempo, em toda obra, em todo lugar. Lá em todo Judá, Ezequias procurou ser fiel ao Senhor e com integridade de todo o coração, pois a fidelidade faz com que o inimigo não tenha legalidade para nos derrotar e liberar a bênção de Deus, como Ezequias prosperou por causa da sua fidelidade. E aí eu abro um espaço para perguntar sobre isso a você, e é claro, já perguntei a mim, e estou novamente perguntando a mim: você é fiel ao Senhor? Você tem sido fiel em tudo ao Senhor? Eu tenho sido fiel ao Senhor? Segundo ponto, depender de Deus. Lá no versículo 1 do capítulo 32, o texto diz assim: depois destas coisas e desta verdade, veio Senaqueribe, rei da Síria, e entrou em Judá, e acampou-se contra as cidades fortificadas, e intentou apoderar-se delas. Depois da fidelidade a Deus, o texto vai dizer que aparece um Senaqueribe. Sabe, irmãos, quando nós somos fiéis ao Senhor, quando nós somos fiel ao Senhor, sempre irá aparecer algum Senaqueribe em nossas vidas, para nos tirar do rumo. Eu não sei qual o Senaqueribe que tem aparecido na sua vida, mas eu quero te dizer que você precisa depender de Deus. Mesmo sendo fiel, enfrentamos lutas que servem para nos ensinar a depender de Deus. Tudo em nossa vida precisa estar nas mãos de Deus. Enquanto estivermos neste mundo, enfrentaremos lutas, obstáculos que servirão para engrandecer o nome de Deus
em todo o tempo. Você se sente dependente do Senhor? Você tem entregue as suas lutas, as suas dificuldades nas mãos do Senhor? Sabe, irmãos, nós queremos sempre ser vitoriosos. Parece que, quando nós falamos de vitória, isso alegra os nossos corações. Quando o sermão fala em vitória, parece que gera uma alegria dentro do meu coração, porque eu quero ser vitorioso. O irmão quer ser vitorioso? Eu quero ser vitorioso, nós queremos ser vitoriosos. Quando eu era mais novo, quando eu era adolescente, eu me converti com 16 anos na Igreja Batista do Rio da Prata, aqui em Bangu. E aconteceu algo muito estranho na minha vida. Na minha casa, ninguém era cristão, todos eram espíritas. E ali houve uma dificuldade muito grande, porque eu fui o primeiro. Talvez vocês ganhem hoje um dislike. Mas eu fui o primeiro a me converter na minha casa. E sabe, irmãos, ao meu lado tinha uma vizinha que falou de Cristo para mim, e eu fui lá na igreja e me converti, na época com a pregação do diácono Enio Medeiros de Araújo, que já está na glória. E sabe, irmãos, foi eu me converter e as lutas aumentarem. Que dificuldade! Ganhei uma inimiga de peso quando me converti, a minha mãe. Meu pai era presidente do terreiro, a minha mãe o acompanhava, levava todos os filhos, eu comecei a bater tambor e passei a ser Ogã Calofé. Os meus irmãos todos eram envolvidos lá no espiritismo. Não estou falando mal da religião aí do outro lado da internet, eu estou falando quando eu fazia parte de lá. E minha luta começou. E eu fui um dia na casa dessa irmã, que me levou para o Evangelho, e contei as minhas dificuldades, ela ouvia as minhas dificuldades, e eu disse para ela, olha, minha irmã, eu estou precisando de ajuda. Eu tinha 16 anos. E eu disse para ela, olha, eu estou tendo crises incríveis com minha mãe, e eu preciso sair de lá o mais rápido possível. Ela tinha um barracão do lado da minha casa, e lá nesse barracão tinha um cômodo de 3x3, e quando eu vi aquele cômodo, era como se eu tivesse visto um oásis na minha vida. Eu falei, é ali que eu vou morar. Visualizei a minha caminha, visualizei minha vitrola na época, visualizei o meu ventilador e falei, ali eu vou viver para Cristo. E vou testemunhar de Cristo. E falei com a irmã do meu desejo, e ela olhou para mim com um olhar de sabedoria, e disse assim, eu vou fazer o seguinte, eu vou conversar com Deus, e depois eu te dou a resposta. Aquilo me chateou, que conversar com Deus, eu era um novo convertido, estava pedindo para ir morar num quartinho na casa dela, eu iria pagar o aluguel à irmã, falei, olha, eu vou pagar o aluguel à irmã, ela era minha mãe na fé, e ela disse, eu vou conversar com Deus, eu já saí aborrecido, e depois de 3 dias ela me prometeu uma resposta, e pela cerca, quando cheguei do serviço, eu fiz assim para ela, e ela disse para mim assim, ó, dá a volta. Eu dei a volta, e eu me lembro muito bem, ela fazia, ainda bem que eu tenho tempo, né? Ela fazia uma salada de chicória muito boa, que eu aprendi a fazer, irmãos. Tem gente que faz salada de chicória e fica amargando, não é isso? Mas eu aprendi com ela salada de chicória muito boa, que não fica amargando. Ela botava na água, depois de cortadinha, 3, 4 vezes de molho, saía aquele amargo todo, e ela montava a salada com tomate, com alho dourado, né? E ficava muito bom, cebola também refogada. E aí, no dia que eu esperei essa grande resposta, ela disse para mim, fica aí, porque eu vou fazer uma salada que você vai almoçar comigo. Irmãos, eu lá queria saber de salada, irmãos. Eu gostava da salada, mas eu não queria saber, eu queria saber de quê? Do meu quartinho, irmãos.
Eu queria sair de onde eu estava, do inferno que eu estava vivendo. Mas ela começou a mexer naquela salada, mexia de um lado, mexia do outro, e depois disse, agora eu vou refogar o arroz e vou botar no fogo, você vai comer um arroz fresquinho. Eu queria saber de arroz fresquinho, irmão. Eu queria o quê? O meu quartinho, irmãos. Eu queria sair de onde eu estava. E aí, quando ela terminou de fazer a refeição, ela disse, agora senta, porque eu vou botar a sua comida, você vai comer comigo. Já tinha passado mais de 1 hora esse negócio, irmão. E eu fiquei meio chateado com aquilo. E ela disse para mim, depois que eu terminei de comer, a comida quase não descia, irmãos. E ela virou de lado, eu sentado na cadeira e ela na caminha dela, e ela disse assim, a irmã Rutinha conheceu a irmã Hilda Mâncio, e ela disse assim para mim, ô menino, tem uma resposta que eu acho que você não vai se agradar muito. Aí minha afeição já, crente aborrecido. E ela disse para mim assim, Deus disse que não é para eu te tirar de lá, não. Você tem que ficar lá. Irmã Hilda, que Deus é esse? Que eu me entrego a Ele, me converto, reconheço o sacrifício do filho dele, e agora, ele diz que eu tenho que ficar lá vivendo naquele inferno de vida? E a irmã Hilda novamente olhou para mim e falou, é lá que você tem que ficar. Eu fiquei, irmãos, fui para casa aborrecido, sentei lá no meu quarto, que era um quarto coletivo com os outros irmãos, chorei, e conversei com Deus e falei, Deus, eu preciso de uma palavra. E abri a Bíblia. A primeira palavra que eu encontrei, dizia assim, a minha graça te basta. Irmãos, ninguém quer ouvir um negócio desse numa hora dessa. Eu falei, não, Senhor, isso é muito pouco. Isso é muito pouco. E aí eu vou continuar lendo. Aí lá embaixo dizia assim, porque o meu poder vai se aperfeiçoar quando você se sentir. Eu falei, mas eu já estou fraco. E Deus falou ao meu coração, pois é, eu vou me aperfeiçoar na sua fraqueza. E você vai se sentir forte. Guardei aquilo no meu coração. E cada vez que eu sofria, eu lembrava dessa palavra. Mamãe ficou muito ruim comigo. Eu trabalhava à noite, quando chegava para dormir. Quando eu ia deitar, mamãe começava a fazer um barulho na cozinha, que era do lado do quarto. E dizia assim, todo mundo tem que acordar nessa casa, porque eu já estou acordada na cozinha. E eu ajudava a apagar a luz. Mamãe ia lá no ventilador e fazia o quê? Desligava, quarto de telha, baixinho, calor. E eu sem entender o mistério daquilo tudo. Sabe o que aconteceu, irmãos? A minha tia, através do meu testemunho de vida, a minha tia era dançarina do terreiro. Ela ficava lá dançando. Ela se converteu, irmãos. E o negócio começou a desenrolar. E a irmã dela, minha outra tia que era do terreiro também, do quintal, se converteu. Papai, quando viu as duas irmãs convertidas, papai um dia entregou a vida a Jesus e largou a liderança do centro espírita. Mamãe, quando viu que o seu marido se converteu, começou a observar o evangelho. O que aconteceu com mamãe? Sabe, irmãos, nós não entendemos as coisas de Deus. Isso tudo desenrolou, não foi um dia, 2, não. Foram dos 16 aos 22 anos. E você às vezes quer vitória, ó. O tempo é de Deus, irmãos, nós precisamos entender isso. As coisas acontecem no tempo de Deus, pode ser rápido ou não. Nós não somos senhor do tempo. Nós precisamos depender de Deus. Terceiro ponto,
Ainda estou. Tapar as fontes para o inimigo. Nós precisamos fazer isso. Se encontra lá no versículo 3 e 4. O texto vai dizer que ele teve conselho, ele pensou, mas teve conselho. No versículo 3 do capítulo 32 de 2 Crônicas, olha lá. Teve conselho com os seus príncipes, os seus varões, para que se tapassem as fontes das águas que havia fora da cidade. E eles o ajudaram. Assim muito povo se ajuntou e tapou todas as fontes de água, como também o ribeiro que se estendia pelo meio da terra, e disseram, porque viriam os reis da Síria e achariam tantas águas. E ele se fortificou e edificou todo o muro, quebrado até as torres, e levantou outro muro por fora. Olha só, irmãos, que coisa interessante. Ele tem conselhos. Ezequias e seus conselheiros tiveram uma ideia maravilhosa. Para subir a Jerusalém, era muito alto, e a pessoa vai subindo devagar. Por isso, o povo de Deus fez fontes de água nas subidas, para que conseguisse chegar no alto da cidade. Ou seja, eles iam subindo e tomando água fresca. Essas fontes eram um alívio para o caminhante da cidade santa, mas para os inimigos seria uma forma e uma força para derrotar o próprio povo de Deus. Por isso, Ezequias resolveu tapar todas as fontes juntos, com o povo fizeram isso, assim o inimigo não iria usufruir de sua água, nem mesmo ter forças para subir ao alto de Jerusalém. Que inteligência, né, irmãos? Quando li esse texto pela primeira vez, eu disse assim, mas Ezequias, maior trabalho para cavar a fonte, né? E agora ele manda tapar tudo, mas que camarada cabeçudo, né? Sabe, irmãos, quando nós somos orientados pelo Senhor, as pessoas que estão de fora, olha e diz assim, que nós estamos, igual nós acabamos de ouvir agora, esses caras são loucos. Mas eles estavam sendo orientados pelo Senhor, do mesmo modo que Ezequias fez. Precisamos aprender a tapar todas as fontes do inimigo em nossas vidas e esgotar tudo aquilo que alimenta o pecado. Sabe, irmãos, às vezes nós deixamos fontes abertas que o inimigo pode se alimentar. Eu não sei se em 2023 você deixou algum buraco aberto na sua vida que veio desde 2022. Mas eu quero te dizer que há uma necessidade de tapar esses buracos. Porque esses buracos, muitas vezes, vai alimentar o inimigo na sua vida. Então, fecha os buracos. Porque quando nós fechamos os buracos, o Senhor cuida de nós. Quando nós deixamos os buracos abertos nas nossas vidas, nós damos chance para o inimigo trabalhar em nossas vidas. Quarto, já lemos, restaurar os muros. Ele fez isso. Os muros das cidades estavam defeituosos, precisavam ser reformados e reforçados para que quando o inimigo chegasse, já sem forças, porque não conseguiram beber água lá na fonte que foi fechada, e eles estavam subindo as barreiras. Deste modo também precisamos restaurar os muros de nossas vidas e nos proteger contra as investidas do inimigo, tapando as brechas. Sabe, irmãos, quando nós fechamos as brechas, o inimigo não tem poder sobre a nossa vida. Quando eu fecho a brecha, o inimigo não tem poder sobre a minha vida. Mas quando eu deixo a brecha aberta, aí eu tenho dificuldade. O inimigo tem legalidade na minha vida. Então nós precisamos tapar as brechas. Mas o texto diz só que ele tapou as brechas do muro que já existia? Não. Diz que além das brechas que foram fechadas no muro que já existia, ele mandou que se fizesse outro muro. Eu fiquei pensando, mas que muro é esse que eu posso aplicar na minha vida para que o inimigo não possa entrar? Aí eu pensei no muro da espiritualidade. Eu posso me revestir do Espírito Santo,
além das brechas que eu fechei dos muros da minha vida e me fortalecer na presença do Senhor. Será que é possível cada um de nós fazermos isso em nossas vidas? Pense nisso com carinho e com certeza o Senhor irá continuar cuidando da sua vida. Ezequias fez 3 coisas para reforçar a proteção do seu povo. A primeira coisa que Ezequias fez, ele ergueu torre nos muros para que soldados estivessem de vigia, olhando de onde vem o inimigo e anunciando qualquer perigo. Isso significa vigilância, estar alerta a todo tempo. Sabe, irmãos, às vezes nós deixamos os nossos braços cair e não somos vigilantes e temos dificuldades por causa disso. Que em 2023 você seja vigilante, que em 2023 você possa estar ligado no trono do Pai e seja vigilante em tudo que está acontecendo na sua vida. Não deixe os braços arriar. Segundo ponto, outro muro por fora do muro, já reforçado e com torres. Isso significa colocar alguém por perto e estar cercado por outras pessoas para não correr o risco de ser pego sozinho. Isso é possível através da comunhão na igreja com outros irmãos. Comunhão é algo muito importante. Às vezes nós queremos combater o inimigo sozinho. Às vezes nós queremos vencer as nossas lutas sozinho. Esquecemos que o Senhor criou um grupo juntamente conosco para vivermos em comunhão. Talvez você tenha alguém aí que você conheça que... Sabe, irmãos, nós sempre temos afinidade com alguém. Procura alguém da sua afinidade. Não tente lutar sozinho, não. Conheço várias pessoas que lutaram sozinhos e foram derrotados. Os irmãos conhecem muito bem a história da brasa. Se você tiver ali uma grande churrasqueira, uma grande fogueira, as brasas estão fumegando, uma aquecendo a outra. Mas a partir do momento que você pegar um pegador e botar uma brasinha separada, você vai observar que as brasas do meio da fogueira estão fumegando. E aquela brasa que está sozinho está se apagando. Então não deixe de congregar com seus irmãos, não deixam de viver em união um com o outro. Isso vai manter vocês aquecidos na presença do Senhor. Terceiro, mais armamento para o povo. Isso significa preparação para a batalha. Todos devemos estar armados com a armadura da fé, que nós bem conhecemos. Efésios, capítulo 6, versículo de 10 a 17. Quinto ponto, fortalecer o coração. Lá em 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 6, diz assim: os capitães de guerra sobre o povo, e reuniu, pôs capitães de guerra sobre o povo, e reuniu-os na praça da porta da cidade, e falou-lhes ao coração, dizendo... Sabe, irmãos, às vezes é necessário você ouvir. Às vezes é necessário você ouvir a palavra de Deus. E às vezes nós fechamos os nossos ouvidos, porque nós queremos ouvir os discursos que nos interessam. Até os sermões. Quando o Espírito Santo começa a te mostrar que você precisa melhorar, às vezes não interessa muito. Porque nós queremos ouvir coisas que nos agradam. Conheço um irmão que, quando o sermão não agradava, no final do culto, ele dizia assim: hoje o capim não estava verdinho. E às vezes, quando ele estava muito aborrecido, ele passava e dizia assim: hoje eu comi foi palha. Fortaleceu o coração. De nada adiantaria enfraquecer o inimigo, tapando as fontes de água, restaurar os muros, fazer torres, outro muro por fora e armar o povo, se estes estivessem com um coração temeroso e desanimado. Ezequias falou ao coração do povo para que ficassem mais animados para lutar e confiantes no Senhor. Eu quero crer que hoje
Deus está falando ao seu coração nessa noite e fortalecendo o seu coração para que você possa estar firme na presença do Senhor. Não sei quais as suas dificuldades, não sei quais as lutas que você está enfrentando. Eu sei das minhas lutas, sei das minhas dificuldades, e eu sei que quando eu estou perto do Senhor, ouvindo a voz do Senhor, o Senhor me fortalece. E a minha oração essa noite é que o Senhor possa fortalecer o seu coração, para quando chegar as lutas, as dificuldades, ou talvez elas já estão aí, você esteja fortalecido na presença do Senhor. Sexto e penúltimo ponto, crer que Deus é maior. 2 Crônicas, capítulo 32, 7 e 8. Olha o que diz, irmãos. Esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, não vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Sabe, irmãos, a minha palavra para os irmãos hoje é: creia no Senhor. Mesmo em meio às suas lutas, mesmo em meio às dificuldades, creia no Senhor. Além de tudo, é preciso ter fé de que Deus é maior de que tudo e de que todos. A fé de Ezequias era num Deus que tem o braço forte, que luta as nossas batalhas. A nossa fé deve ser em um Deus que tem um braço forte e luta as nossas batalhas. Chegamos ao último ponto. 2 Crônicas 32, agora vamos lá para o versículo 21 a 23 para terminar. Então, o Senhor, 21 a 23. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os varões valentes e os seus príncipes, e os chefes no arraial do rei da Síria, e este tornou com vergonha de rosto a sua terra. Entrando na casa de seu Deus, os mesmos que descenderam dele o mataram ali à espada. Assim livrou o Senhor a Ezequias e aos moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, das mãos de todos os lados, os guiou. 23. E muitos traziam presentes a Jerusalém ao Senhor e coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá. De modo que depois disso foi exaltado perante os olhos de todas as nações. Que palavra maravilhosa, irmãos. Quando nós cremos no Senhor, quando o nome do Senhor é exaltado em nosso meio, com certeza as vitórias virão. Nesta batalha, Ezequias não teve que fazer nada, além de ver Deus defendendo ele dos seus inimigos. E como diz o texto, ele teve paz por todos os lados, porque o Senhor o defendeu do mesmo modo. Quando confiamos no Senhor, Ele nos defende e intervém ao nosso favor, derrotando os nossos inimigos. Você está disposto a colocar todas as suas lutas, dificuldades na mão de Deus hoje? Você está disposto a entrar 2023, primeiro domingo, 2023, você está disposto a entrar 2023 como vencedor na presença do Senhor? Eu peço a você que feche os seus olhos e nós vamos orar ao Senhor. Senhor, na Tua presença nos encontramos nessa hora. Acabamos de ouvir a história do rei Ezequias, Senhor Deus,
que confiou no Senhor e levou o povo a confiar no Senhor. Estamos perante um público que te pertence, estamos perante a pessoas do outro lado que não sei se te pertence, mas que precisam confiar em Ti, Senhor. Talvez entre nós há pessoas passando por lutas, passando por dificuldades. Talvez entre nós há pessoas passando por lutas em seu casamento, Senhor. Talvez entre nós há pessoas ouvindo algum eco no seu coração, na sua mente, dizendo que precisa divorciar. Mas eu quero te pedir essa noite, em nome de Jesus, que essa palavra possa sair do vocabulário desse casal, Senhor, e que as barreiras desse casamento, desse relacionamento, seja fechada essa noite, Senhor, e que esse casal possa novamente se unir, Senhor, e esquecer dessa palavra divórcio, Senhor. Ah, Pai, talvez tenha entre nós alguém que errou um com o outro e não se perdoam, Senhor. E eu quero te pedir em nome de Jesus, que essa noite essa brecha seja fechada, Senhor, e que o perdão possa chegar nesse lar, nessa casa. Talvez há pessoas entre nós que entrou 2023 desempregado, Senhor Deus. Mas eu quero te pedir em nome de Jesus, que o Senhor possa restaurar o emprego para essa pessoa. Talvez entre nós há pessoas que estão desrespeitando seus pais. E eu quero te pedir em nome de Jesus, que essas brechas desse muro, dessa vida seja fechada, Senhor, e que haja harmonia, Senhor, nesse lar, Senhor. Talvez entre nós há pessoas que pecaram contra Ti e vivem com seus corações amargurados, mas eu quero te pedir em nome de Jesus, que essa noite seja noite de perdão, Senhor, e que essa pessoa possa fechar a brecha do seu muro e possa pedir perdão, Senhor Deus, ao Senhor e a essa pessoa que precisa do perdão, Senhor Deus. Eu quero te pedir em nome de Jesus, que o Seu Santo Espírito esteja passeando entre essa igreja, passeando nos corações dos que estão do outro lado, Senhor, e que eles possam entender a sua verdadeira salvação, Senhor, a todo momento, Senhor. O Senhor está de braços abertos para nos abraçar, Senhor, mas as nossas atitudes, a sua palavra diz que faz separação entre o Senhor e entre nós, Senhor Deus. Eu quero te pedir em nome de Jesus, Senhor, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos erros, Senhor Deus. Nós queremos começar 2023 na sua presença, Senhor, com os nossos muros fortalecidos, Senhor. Nós não queremos ser escravos do pecado, Senhor. Nos ajude a andar na sua presença, Senhor. Que os meus irmãos possam estar fazendo essa oração comigo, Senhor. Talvez entre nós há pessoas que não te conhecem ainda, Senhor, que já ouviu falar no seu nome, que já ouviu falar no nome de Jesus, mas não tem um plano de salvação, não tem uma experiência contigo, que essa noite, Senhor, essa pessoa possa entregar a vida a Ti, Senhor, se render a Seus pés, Senhor. Talvez entre nós há pessoas, Senhor Deus, que parecem que estão contigo, mas não estão, Senhor Deus, estão separados de Ti e vivendo apenas na congregação, Senhor. Eu quero te pedir em nome de Jesus, que o Seu Santo Espírito nessa hora possa entrar nesse coração, Senhor, e fazer um milagre nessa vida, Senhor. Fica conosco, Senhor, abençoe as nossas vidas. Que a igreja continue orando, que você continue orando. Eu quero saber se essa noite aqui há alguém que quer se consertar com Deus. Pastor, depois dessa mensagem eu vi que há coisas na minha vida que precisam ser melhoradas. Há alguém aqui que quer se consertar com Deus? Todos estão orando, todos estão de olhos fechados, em nome de Jesus. Ninguém está olhando para mim, e nessa hora você pode levantar a sua mão e dizer: pastor, eu quero me consertar com Deus. Há alguém aqui essa noite? Levante a sua mão. Não é fácil, mas levanta a sua mão e diz: eu quero me consertar com Deus. Há alguém aqui? Alguém aqui que está com o seu casamento precisando melhorar,
Pastor, está bom, mas precisa melhorar. E eu queria fechar algumas brechas. Eu quero te pedir, em nome de Jesus, que você levante a mão nesse momento. Todos estão orando. Às vezes a preocupação da gente é com os outros. E nós temos que nos preocupar com a nossa vida espiritual. Há alguém aqui que precisa melhorar o seu casamento? Levante a mão aí para Cristo, amém, Deus abençoe a sua vida. Todos estão orando, amém, Deus abençoe a sua vida. Há mais alguém, pastor, eu preciso melhorar o meu casamento. Quando o pastor estava pregando, o Espírito Santo falou ao meu coração, há mais alguém que precisa melhorar o casamento? Levante a sua mão. Deus está presente, o Espírito Santo sabe do seu casamento, sabe das suas vidas, da sua vida. Talvez você não queira levantar a mão, mas o Senhor sabe como está o seu relacionamento. Há alguém aqui que queira levantar sua mão entregando a vida a Jesus Cristo, que morreu por você na cruz do Calvário e não quer mais lutar sozinho como eu lutei no passado? Levante a sua mão e diga, pastor, eu quero entregar a minha vida a Jesus. Há alguém aqui? Levante a sua mão e diga, eu quero entregar a minha vida a Jesus. Se não há. Se levantou? Se não há, nós vamos orar. Senhor, na Tua presença estamos nessa hora. Nós podemos identificar que entre nós houve pessoas levantando a sua mão, querendo melhorar sua vida contigo, Senhor Deus, querendo melhorar o seu relacionamento, querendo melhorar o seu casamento, que em nome de Jesus, nessa hora o seu Santo Espírito possa entrar não só no coração do marido que levantou a mão ou da mulher que levantou a mão, mas possa entrar em dois corações, porque a sua palavra diz que quando se casaram, se tornaram em um só coração, que em nome de Jesus, o seu Santo Espírito possa entrar nesses corações, Senhor, e eles possam se alegrar em Ti, Senhor, e possam fechar a brecha, Senhor Deus, e possam viver na Sua presença. Talvez do outro lado há pessoas que fizeram essa oração, que em nome de Jesus o Senhor possa alcançar as pessoas que estão do outro lado da tela. Talvez do outro lado há pessoas que entregaram a vida a Jesus, porque nós não temos dimensão da sua palavra para onde vai, mas se há pessoas que entregaram a vida a Jesus, que essa pessoa possa se manifestar através do chat dessa igreja, que em nome de Jesus estão entregando a vida a Ti, Senhor Deus. Fica conosco, Senhor. Abençoe as nossas vidas e continue falando aos nossos corações, Pai. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre, que a igreja presente diga amém e glória a Deus. Deus possa abençoar a vida de cada um dos irmãos. Irmão? Obrigado, pastor, pela palavra nesta noite, assim como de manhã cedo nós tivemos uma palavra do pastor Newton, que trouxe para nós sobre a arte de contar os nossos dias, iniciando este ano. E agora, então, essa mensagem maravilhosa. Nós comemos capim verde esta noite? Amém? Assim como de manhã. Então, cante comigo assim, ó. Põe, então. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros, como nos diz o Senhor. O pastor estará à porta para cumprimentar os irmãos. Nós vamos cantar a primeira e última estrofe deste hino, tá bom? Vamos cantar.
Amém? Então, só para poder lembrar, nós temos, então, aqueles irmãos que quiserem, viu? Visitantes também, se quiserem. É gratuito o livro de leituras diária, tá? Que se chama Bom Dia, Amigo. Tá? Pode pegar com a Marilene. Pegue com a Marilene, é gratuito. E os irmãos que quiserem levar, então, um tijolinho para poder vender, apresentar aos amigos e resgatar, então, alcançarem para nos ajudar a alcançar o nosso alvo de oferta da igreja na obra. Nós temos um aviso e pedido de oração para que os irmãos orem, tá bom? Tia Fátima, como é o nome dela? A tia Arlete vai operar amanhã, não é isso? Vai internar então, né? Internar para a operação amanhã. Então vamos orar, tia Arlete. É fácil lembrar, então, tia Arlete, a gente vai orar para que o Senhor abra então essa porta para poder ela assim operar. Culto de oração às terças-feiras, para quem quiser, às terças e sextas. Terças e sextas, a partir das 8 horas da manhã. Vem, é um momento abençoado, um momento muito bom. Tá? Tem um hino que eu gosto de cantar, é assim, ó. Canta, minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta, minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Uma semana abençoada para todos os irmãos e que o Senhor nos acompanhe até a chegada dos nossos lares. Deus abençoe.